Muito boa noite a todos. Sextou, né? Não adiantou nada, sextou, mas continua na mesma, né? Ultimamente a gente não sabe se é sexta, se é segunda, se é terça, se é domingo, que é tudo igual devido a nós estarmos em quarentena, né? Então a gente está nessa situação e todos nós juntos, né? E vamos procurar seguir por enquanto as orientações, apesar de muitas vezes as orientações serem um pouco desencontradas, mas a gente está buscando o melhor aí. Hoje é língua portuguesa, né? O pessoal gosta um pouquinho mais de língua portuguesa, eu senti. A matemática de ontem é um pouquinho mais chata, porque nós estávamos apresentando para vocês os números. Hoje nós vamos na língua portuguesa. E na língua portuguesa, hoje nós vamos trabalhar a ortografia 1. O que é a ortografia 1? É porque eu dividi lá a aula em 2 ou 3 aulas, para que a gente possa falar de alguns termos mais usuais, né? O bate-papo nosso hoje aqui sobre algumas situações. Eu trouxe para vocês aqui escrita língua culta e coloquial. Qual que é a diferença? A gente escuta muito esse negócio de linguagem culta, linguagem coloquial. E qual que é a diferença? A linguagem culta é aquela que é cobrada em concurso, aquela que é cobrada em documentos, aquela que é na língua oficial. É a linguagem que você tem que se usar na escrita, bem usada. E também na fala, muitas vezes. A linguagem coloquial é aquela que a gente fala do dia a dia. Vocês podem ver que muitas vezes na aula eu mesmo brinco aqui falando algumas palavras erradas, usando muito, eu sou meio caipira, né? O caipirês aí, tá certo? Porta, né? Tá certo? A gente vamos não se usa, né? Mas eu brinco, né? Dessa forma, para que a gente possa levar a aula com mais tranquilidade, levar o bate-papo com mais tranquilidade. Então a linguagem culta é aquela que você usa nas escritas, que vai cair num concurso, que vai cair num vestibular, quando você vai escrever uma monografia, quando você vai escrever um artigo, quando você quer escrever uma crônica. E eu costumo indicar para as pessoas, no dia a dia, no bate-papo, tudo bem, interessante você fazer isso, né? Usar a linguagem coloquial, não tem problema nenhum. Mas se você quer melhorar a sua ortografia no dia a dia, a primeira dica é quando você for usar o computador, o WhatsApp, procure escrever o correto. Não fique, abandona um pouco o internetês, né? Que você vai lá assim, né? Você, aí põe assim, ó, tá bom, né? Olha só, tá certo? Então, evite o internetês. Comece a escrever corretamente. Ah, mas você está sendo chato, não é isso? Porque isso vai criar uma cultura de você aprender o correto. Outra coisa que é importante você fazer também, leitura. Ler bastante, ler bastante. A leitura te traz conhecimento, tá certo? E nós vamos começar essa parte de ortografia da escrita correta, né? Igual nós aprendemos de prefixo e sufixo. Grafia significa escrita, orto significa correta, ortografia, escrita correta. Lembra quando antigamente tinha aqueles cadernos de caligrafia? Grafia, escrita, cali, bela, escrita bela. E quando você fala geografia, grafia, escrita, geo, terra. Então, quando você estuda geografia, você estuda a escrita da Terra. Quais são as escritas da Terra? Geografia, Planalto. Lembra? Quando fala geografia, você não lembra de mapa? Não é escrita da Terra? Geometria são as medidas que tem. Metria, medidas que tem na Terra. Isso também tem tudo a ver com a nossa ortografia do dia a dia. Você tem que aprender isso para poder você saber muitas palavras que quer dizer. Vamos lá para algumas pequeno testezinho em casa, aqueles que estão em casa acompanhando. Nós vamos lá algumas palavras que nós temos no dia a dia. E aí, você acha que é privilégio ou privilégio? Privilégio. Eu falo que é o privilégio da pri. Então, o privilégio está errado. Privilégio, privilégio da pri. A de baixo é a palavra disenteria ou desinteria. O que é essa palavra? Alguém sabe? Sabe quando você dá aquele problema de dor de barriga, que vai no banheiro e fica, eu estou com desinteria ou disenteria? Macete. Vamos ver qual que é a correta? A correta é disenteria. Pensa do seguinte, você tem diarreia ou diarreia? Então é diarreia. E a gente brinca da seguinte forma também, disenteria. Dizem o quê? Que você teria dor de barriga. Dizem que você teria dor de barriga. E agora, bicarbonato ou bicarbonato? O que é bi? Não é o que você pensou, né? Bi, que é? Bi é 2. Então, o bicarbonato é 2 moléculas de... É carbono? Olha lá, é carbono ou carbono?
Carbono, duas de carbono. Olha, bicarbonato. E essa agora, hein? O desodorante que você usa na sua casa lá, é aerosol ou aerossol? Neto, na sua casa como é que é? Aerosol ou aerossol? Na casa do Neto é aerosol. Aqui em casa é aerossol. Aqui em casa é aerossol. Você não sabia disso, né? Aerossol, por causa da formação da palavra. Aero mais sol. Então dobra o S, é junto. Aero do ar, sol. Juntou, aerossol, tá certo? Então não erre mais, hein? Não erre mais. Aerossol, tá bom? Ah, mas na propaganda lá perto de casa fala desse jeito. Todo mundo faz assim. Tem essa mania das pessoas falar, né? Eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, não é, larga a mão da síndrome de Gabriela. Vamos fazer o que é correto. Mogi, até nós brincamos com o Neto na outra aula, né? Mogi, houve uma mudança e Mogi é com J ou com G? Neto, você lembra? Como é que é? O Neto falou que é com G, eu vou embora. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Neto, nós falamos, é J. É J, olha lá, ó. É J. Então, Mogi é com J, significa Rio da Cobra, né? Até nós brincamos com ele até comprou passagem, quando for ter, para Mogi Guaçu. Rio da Cobra Grande, né? Então, Mogi é com J. Palavras de origem indígena são escritas com J. Jiboia com J, canjica com J, tá certo? Berinjela com J. Ah, mas no mercado perto de casa ela é com G. Tá estragada, também inchadinha, também redondinha. Então, é dessa forma. E a calabresa, gente? Com Z ou com S? Cri, cri, cri. Palavras de origem, palavras que indicam origem. De onde você veio? Ah, eu vim de tal lugar. É com S. Ah, você veio da montanha? Você é montanhês ou montanhesa? Com S. Você veio da Inglaterra? Você é inglês ou inglesa com S. Você veio da Calábria? É calabresa. Ah, eu achei que vinha da linguiça, Cipriano, porque calabresa. Não, é o tipo da linguiça, né? É o tipo da linguiça. Da linguiça todo mundo veio, né? Então, é do tipo da linguiça. Tipo da Calábria, calabresa com S. A milanesa veio de Milão com S. A inglesa veio, né? A camponesa veio da onde? Do campo. Toda vez que vier, vem com S. Não vem com Z, não, senão você vai vir com rabo. Porque o Zzinho tem rabo, lá. O S não tem. Ó, o S e o Z. Tem um rabinho aqui embaixo. Então, não venha. Palavra de origem indígena com S, origem indígena. E a mussarela? Com dois S ou cedilha? Hã? Já pensou? Já pensou? Já pensou, né, Neto? Não vou perguntar para você, senão você pode errar, né? A mussarela é isso mesmo, né? É com cedilha. Nunca foi com dois S. Existe uma variável na língua portuguesa, né? Existe a mozzarella. Você pode escrever mozzarella com S só, que está correto. Também. Mas aqui a mussarela com cedilha. Nunca foi com S. Nunca. Ah, lá no mercado. Larga a mão desse mercado. Você já falou desse mercado antes, né? Prevenir ou prevenir? E aí? Clique. Prever ou previr? O bombeiro trabalha na prevenção de incêndio ou na prevenção de incêndio? Na prevenção. Então é prevenir. Olha lá. E agora? Eu quero só ver. Pichote ou peixote? O que é pichote ou peixote? Pichote ou peixote é criança pequena, né? Então, por mais que muita gente fala que tem os dois, o correto é peixote. É igual a palavra, é pinico ou penico? Penico é aquele negócio que o pessoal, antigamente, né? Você chegava nos hotéis e falava assim, ô, o hotel tem banheiro? Ele falava, tem banheiro. Você chegava, olhava a porta, não tem banheiro não. Você ligava, não tem banheiro não. Ele falava, dá uma olhada debaixo da cama, né? Tá certo? Era o pinico, né? Que o pessoal guardava debaixo da cama antigamente. É penico, não é pinico. É igual o peixote. E de repente, é separado ou junto? Pronto. Eu olho aqui para meus netos, né, para ver se eles respondem. Fico numa esperança assim deles, né? Uma hora nós vamos mostrar isso tudo deitadinho aqui acompanhando a aula, né? Olha, de repente é separado, são duas palavras, separado,
Tá certo? Olha lá a resposta. E a partir de, é junto ou separado? Vocês podem ver que eu não coloquei nem, tem gente que coloca até crase. No a partir. Pronto, partir é verbo. Antes de verbo não se usa crase. Já marca isso. Vamos ver? A partir é separado. O a é uma palavra, a partir é outra e o de é outra. São separados. E o chuchu? CH ou X? Atenção para o chuchu. Só se fosse o chuchu da Xuxa com X, né? O chuchu é com CH. CH, CH. E a palavra mexer? Com X ou com CH? Macete. Macete. Das palavras começadas por me, depois usamos X. Só uma que usa CH, que é a mecha de cabelo, né? Que o Neto está deixando uma mecha aqui atrás assim, branca, né? Então, mecha de cabelo. Mecha é com CH. O resto começou com me, é X. Mexilhão, X. Mexicano, X. Mexerica, que é a tangerina, né? Mexerica, com X. Mexer é com X. Atrás. Atrás é com S ou com Z? Os netos respondeu aqui que é com S. Vamos ver? Atrás é com S ou com Z? Atrás é com S. Atrás é com S. E outra coisa, gente. Palavras que terminam em Z não tem acento. Nenhuma palavra, viu, gente? Você terminou com Z, pelo amor de Deus, não coloque acento naquela palavra, porque não tem acento. Palavra terminada em Z. Olha lá, o atrás é com S. E o atrasado? Com S. E a traseira? Com S. E o traseiro? Com S. Sabe por quê? Porque as palavras da mesma família têm que parecer. O filho tem que parecer com quem, Neto? Ah, enganou ele, já enganou. Tem essa historinha, viu, gente? Você pergunta assim, o filho parece com quem? A mulher fala assim, com o pai. Aí você fica tão feliz, você fica feliz, aparece com o pai, parece com o pai. Passa 20 anos depois, aí você descobre que o pai do menino era o vizinho. Aí você vai cobrar a mulher. Oh, mas você não falou que parecia comigo? Eu falei, não, não falei isso não. Eu falei que parecia com o pai. Você não é o pai? Então a mulher não mentiu pra você, né? Então, brincadeiras à parte, o filho tem que parecer com o marido, né? Tá certo? Vamos agora para as dicas de algumas palavras, algumas situações, como é que se escreve. O uso do que com acento e sem acento. Neste aqui, gente, o que ele possui várias funções sintáticas e morfológicas. O que é função sintática? Função sintática é que ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. O que é função morfológica? É formação, morfologia, estudo das formas. Ele pode ser substantivo, adjetivo, preposição. Adjetivo, não. Ele pode ser substantivo, ele pode ser preposição, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser partícula de realce, tá certo? Então, não é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver a ortografia somente. Como é que ele escreve? Se é com acento ou se é sem acento. Ali está explicadinho para vocês, mas o pessoal que está ao vivo não consegue ver. Muito bem, né? Já reclamaram, mas infelizmente eu não tenho várias câmeras igual a uma televisão e tal, para foca lá, foca cá. Tá certo? Tá? O que acontece? Isso aqui tem professor, os professores de língua portuguesa vai falar que eu sou doido, tá certo? Mas não é, a gente vai inventando, igual a mulher lá falava de mim, truquinho, para ficar mais fácil. Então eu falo o seguinte, ó, você usa sem acento, opa, vamos apagar o acento aqui, sem acento, se o som for que. E com acento, se o som for que. Então aqui é escrita e aqui é o som. Qual que é o macetão? Toda vez você usa o que. Deu certo? Não põe acento. Não deu certo, não ficou legal? Coloca o acento. Quer ver? Olha. Então usamos o que sem acento quando tiver som de que. Usamos o que com acento quando só é aceito o som que. Tá certo? Então vamos ver. Usa o que. Deu certo? Não coloque acento. Não deu certo? Coloca acento. Ah lá. Eu posso falar, a primeira frase, fui eu que falei tudo? Posso falar assim? Posso ou não posso? Posso. Então qual que é a resposta?
É o que sem acento. É o que sem acento. Fui eu que falei tudo. Ela tem um de atriz. Eu posso falar assim, ela tem um que de atriz? Você acha que ficou bom? Um que de atriz? Não. Então tem que ser que. Então tem que ter o acento. Ela tem um que de acento. Um que de atriz. Olha a próxima frase. Você chegou em casa, já tarde, o filho não tomou banho. Você fala o que para ele? O que? Você não tomou banho? Você pode falar assim? O que? O que? Não, você fala o que, não é? Então, obrigatoriamente tem que ter acento. A próxima frase. Temos que estudar. Ficou bom? Ficou. Temos que estudar. Mais um pouquinho mais. Então, sem acento. Aí a pessoa vê você trabalhando, né? E professor tem isso, viu, gente? Os professores que estão me acompanhando em casa sabem disso, né? Muitas vezes o aluno te para e pergunta assim, ô professor, além de professor, você trabalha onde? Né? Como se não fosse um trabalho, né? Os alunos falam pra gente, né? Aí ele pode dizer o seguinte, olha, você vive de quê? Ficou bom? Ô Neto, o cara chega no você e pergunta assim, você vive de quê? Ficou bom? Não, você vive de quê? Se só aceitou o quê, tem que pôr acento. Aí eu falo, não conheço o aluno que chegou. Deu para entender? Deu. Não conheço o aluno que chegou. Não precisa colocar o acento. Olha lá, sem acento. O próximo macete. Não entendi o que da questão. Ficou bom? Não entendi o que da questão. Se é o que, com acento. Tá certo? Tá? É a mesma coisa que você falar assim, esse perfume tem um que enjoativo. Ficou bom? Não, esse perfume tem um que enjoativo. Tem que ter acento. Olha lá, essa frasezinha, né? Cão que late não morde. Ficou bom, não ficou? Precisei falar cão que late não morde? Não. Cão que late não morde. Sem acento. Tá certo? Sem acento. Então, o que nós vamos para o macetão aqui. Sem acento, com som de que. Usamos sempre o que. Sempre. Deu certo? Ficou bom? Não coloca acento. Às vezes você força a barra para ficar, não ficou bom. Ah, temos que estudar. É que. Não, vê o que estudar. O que, ele fica muito ruim quando tem que ter acento. Né? Você precisa de que. Ficou bom? Não ficou muito ruim? Então tem que ter o acento. Tá certo? Vamos passar para o próximo. Agora, gente, nós vamos... Macete que as pessoas usam muito errado, né? Todo ou todo o. Tá certo? Todo ou todo o. O todo sozinho ou todo com o artigo o. Sem o artigo, ele significa qualquer. Qualquer, gente. Também vale para o feminino, toda também, viu? Eu usei no masculino, mas pode ser o feminino também, ó. Todo significa qualquer. E quando eu uso todo o, significa inteiro. Preste atenção que numa mesma... Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês que numa mesma frase, se você usar um ou outro, você vai mudar o que você quer dizer. Então, todo significa qualquer e todo o com o artigo, ele particulariza o objeto. Ele se torna particular aquele objeto. O que acontece? Ele significa inteiro, integral. Eu peguei, né, o final do Pai Nosso. O final do Pai Nosso, alguns falam, livrai-me de todo mal. Significa o quê? Livrai-me de todo mal, quer dizer, livrai-me de qualquer mal, quando você fala isso. Livrai-me de todo mal, amém. Netinho meu dormiu ali, ó. Livrai-me de todo mal, amém. Então, aqui, olha, livrai-me de qualquer mal, tá certo? Amém. Só que tem gente que fala assim, ó, livrai-me de todo o mal, amém. Esse aqui, ele está atacado por um mal só. Então ele pediu para livrar ele do mal inteiro, daquele mal inteiro. Esse aqui pediu para livrar de qualquer mal, esse pediu para livrar de um mal específico inteiro. Então eu vou pedir aqui para Deus, para livrar-nos de todo o mal do coronavírus, né? Para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Todo livro traz algum benefício ao leitor. Qualquer livro traz benefício, gente? Ou o livro inteiro traz benefício? Olha, qualquer livro traz benefício. Leia um livro.
Todo livro traz sempre algum benefício. Essa frase está escrita 2 vezes aqui, olha. E você vai ver que ela vai mudar de significado. Se eu falar, todo o país chorou a morte de Senna. O que eu quis dizer? Que o país inteiro, o Brasil inteiro, chorou a morte de Senna. Todo o país. Aqui vamos pegar o do livro. Todo o livro é perfeito. Eu quis dizer que eu estou com um livro específico na minha mão e que aquele livro inteiro é perfeito. Não são qualquer livro é perfeito. Eu estou dizendo que aquele livro, ele é perfeito. Ele inteiro, do começo ao fim. É o significado disso. Olha, voltando à frase anterior. Nós falamos que todo o país chorou a morte de Senna. O que eu quis dizer? Que o país inteiro chorou a morte de Senna. E agora? Todo o país chorou a morte de Senna. Se eu não colocar o "o" igual está aqui, simples, significa que qualquer país chorou a morte de Senna. E quem viveu naquela época, que é o meu caso, lembra muito bem que todos os países choraram. A Itália chorou, a França chorou, Portugal chorou, o Brasil chorou. Quer dizer, qualquer país chorou. Significa isso. Todo aluno já colou ou todo aluno já colou? Agora só serve um. O aluno inteiro já colou ou qualquer aluno já colou? Qualquer. Se é qualquer, só pode ser todo. Comi todo o bolo ou todo o bolo? Esse é o João. É o João. Olha lá, ó. Comi todo o bolo. Comeu o bolo inteiro. Tá certo? Todo homem tem segredos ou todo homem tem segredos? O homem inteiro tem segredos ou qualquer homem tem segredos? Qualquer. Então você coloca todo. O candidato visitou todo o estado ou todo o estado? Se ele visitou todo o estado, ele visitou qualquer estado. Se ele visitou todo o estado, ele visitou o estado inteiro. Neste caso, ele visitou o estado inteiro. Tá certo? Aqui está o Ayrton Senna, lembrando, né, que o boné é nacional, mas o coração é corintiano. É na Senna, né? Tá certo? Não, mas é aqui um ídolo nosso, né? Do nosso país, que representava muito bem o nosso país. Agora, vamos saber o A com H ou o Azinho simples. Quando é que você vai usar na indicação de tempo, né? Ali, né, apesar de estar escrito ali, a gente tem mania de lousa, tá? Mania, isso é mania, coisa de velho, né? Mas tá bom, eu gosto de lousa, né? Olha, o A com H, indicando o tempo, viu, gente? Que ele também pode indicar existe, acontece, ocorre, né? Logo na entrada da minha casa há uma estátua, quer dizer, existe uma estátua. Mas aqui nós estamos vendo quanto a indicação de tempo. O A com H indica faz. E neste caso, nós estamos falando de passado. Quando você usar o A sozinho assim, olha, você vai usar indicando o futuro. Olha o macete que a gente ensina para o pessoal em casa, meus alunos também. Mãozinha, quando você contar uma frase e fazer com a mãozinha assim para frente, você usa só o A. Se você fizer assim com a mãozinha para trás, você vai usar o A com H. Tá certo? Na frase. Então pensa, a gente sempre, nós somos meio italianos, né? Então a gente fala muito com a mão. Então todos nós fazemos isso, né? Agora, há pouco, com A, né? Vou chegar daqui a pouco. Como é que é a mão? Vou chegar daqui a pouco, para frente. É o Azinho, indicando o futuro, né? Ela foi embora há pouco. Ela foi embora há pouco, para trás, com H, tá certo? Então, o A com H faz, indica tempo passado, é um espaço de tempo que já se foi, que já passou. O Azinho é tempo futuro e trata-se de um espaço de tempo que está por vir ainda, aquilo que está por vir. Mãozinha para frente, está por vir, mãozinha para trás, já passou. Mãozinha para trás com H, mãozinha para frente, só o A, tá certo? Agora nós temos aqui, eu coloquei o filme De Volta para o Futuro, porque De Volta para o Futuro, quem assistiu a trilogia, né, pessoal aí que tem mais de 40, 45 aí, assistiu, eu assisti, tá certo? De Volta ao Futuro 1, 2 e 3. Se eu não me engano, esse ator faleceu o ano passado, né? O mais velho. Olha, vamos ver aqui, né? Vamos para o passado e para o futuro. Mãozinha para frente, Azinho. Mãozinha para trás, H.
Ele saiu de casa há 2 horas. Como é que é a mãozinha? Faz em casa para vocês, gente, precisa aprender. Para trás. Então é H. Há 10 anos que meu pai aposentou-se. Como é que é a mãozinha? Há 10 anos. Para trás. Faz 10 anos que ele aposentou. Então tá lá para trás. Que jeito? Com H. É lógico que aqui seria com H maiúsculo, porque é início de frase, né? Tá certo? Ele chegou daqui, ele chegará daqui a 2 horas. Como é que é o dedinho? Ele chegará daqui a 2 horas. Você falando para a pessoa, não é? Olha o dedinho para frente. Então, neste caso, é só um azinho. Olha o próximo. Eles voltarão de viagem daqui a 1 mês. Como é que é o dedinho? Daqui a 1 mês. Olha lá, para frente. Azinho. Há pouco, o técnico falará à imprensa. E agora? Ele vai falar ainda, né? Há pouco ele falará. Então, é um azinho. Esse aqui significa, entende-se que daqui a pouco ele vai falar. Tá certo? Iremos embora daqui a pouco. Mãozinha para frente. Até o João já está aparecendo até, ó. Tá ali parecendo dançando, né? Macarena. Há pouco tempo estive na Europa. Ó, mãozinha, estive na Europa, lá para trás. H. Com letra maiúscula, volto a repetir, né? Daqui a pouco iremos ao pátio, como fazemos há anos. Daqui a pouco iremos ao pátio. Daqui a pouco iremos ao pátio. Ó, azinho. Como fazemos há anos. Já fazemos, já foi. Com H. Tranquilo? A com H, mãozinha para trás. Azinho, mãozinha para frente. Tá certo? Igualzinho o show da Xuxa. Acerca de, junto, acerca de separado e acerca de com H. Não tem nada a ver com essa cerca não, viu, gente? Ah, Cipriano, como é que seria? Então, a cerca de arame quebrou, né? É a cerca, e uma cerca de arame. Não é o que nós estamos vendo aqui, né? Tá certo? Isso aí é um substantivo. Esse acerca se refere a algumas situações. Primeiro, acerca junto, acerca de. Significa a respeito de, sobre alguma coisa. É ideia de assunto. Quando você vai falar acerca de, estamos batendo um papo acerca de ortografia. Quer dizer, a respeito de ortografia, sobre ortografia. É assunto. Então, esse acerca é junto. Acerca de, com azinho só. É distância aproximada. Né? Cheguei a cerca de 2 metros do paraíso. Tá certo? Ele não conseguiu chegar no paraíso. Ele chegou só a 2 metros do paraíso. Não sei o que é o paraíso para esse cara, né? Cheguei a cerca de 2 metros, né? Estou a cerca de 2 passos de você. Aí talvez seja esse o paraíso do cara, né? Então, essa é a distância aproximada, tá? Acerca de com H. De novo, mãozinha. Tempo passado. Faz cerca de. Fiz faculdade há cerca de 10 anos. Quer dizer, faz cerca de 10 anos. Mãozinha para trás com H. Tá certo? Esse acerca com H. Então, vamos para os nossos testezinhos. Vamos lá? Tá? Vamos lá, então, agora, de novo no CRI, CRI, CRI. Tá certo? Porque eu quero que você pense em casa. Olha lá. No primeiro, não disse nada acerca do plano econômico que elaborou. Vai aparecer um acerca de ali, mas é acerca do por causa do plano. E aí? É assunto? É distância aproximada ou é tempo passado? É assunto, não disse nada. Assunto é junto, já com assunto é junto, acerca de junto. Minha casa fica a cerca de 100 metros da praia. E aí? É assunto, distância aproximada ou tempo passado? Minha casa fica a cerca de 100 metros da praia. O que é isso? É uma distância aproximada. Olha lá. É o acerca de com azinho separado. Há cerca de 10 anos que eles estudam esse assunto. E aí? É assunto? É distância? Ou é tempo passado? Faz cerca de 10 anos. Olha lá. Se faz cerca de 10 anos com H. No próximo. Estávamos conversando acerca de educação.
E aí? Assunto a respeito de educação. Acertaram, né? Aí, a Solange do Vitor acertou, né? Você acaba de ganhar uma bala Piper. Pergunta pra mim, bala Piper é dos antigos, os velhos andavam com as balinhas Piper, né? Os vô davam bala Piper pra nós, né? Os vô pra nós na nossa época, né? Hoje os vô dá moeda, dá videogame, celular, entendeu? Então, quando não, o pai não dá também, que normalmente é os pais que dão. Olha, estamos conversando acerca de educação, o pessoal acertou a respeito de assunto. Eles falavam acerca de política. E agora? Estou escutando até um grilo lá fora. Também assunto. Se ele fala, se ele conversa. Olha aqui, gente. Ele disse assunto. Ele conversou, assunto. Ele falou, assunto. Junto. Acerca de. Olha aqui. Compraram aquela casa há cerca de 3 anos. O que é isso? Não é um tempo passado? É ou não é? Ah lá, 3 anos, ó. Há cerca de 3 anos. Então esse acerca é com H. Faz cerca de 3 anos. Tá certo? Nós nos falamos há cerca de 2 meses. O que quer dizer isso? Hã? O que quer dizer isso? Nós nos falamos há cerca de 2 meses? Faz cerca de 2 meses. Toda vez que indicar esse faz, olha aqui, gente, é tempo. Se falou faz, é tempo. Tá certo? E se é tempo, faz, é passado. Então, compraram aquela casa faz cerca de 3 anos. Então é com H. Ah, Cipriano, isso tem um amigo meu que faz cerca de madeira. É com H? Não, aí já indicando de executar tarefa. Ele faz, é do verbo fazer. Tá bom? Continuando, então nós nos falamos há cerca de 2 meses. Faz cerca de 2 meses. Tá certo? Próximo. Estávamos a 2 quilômetros da cidade. É assunto? Não, né? É distância aproximada? Ah, pode ser. Eu vou no macete do chute, eu vou riscando assim, ó. Então, segundo, pode ser. Aí vamos lá. Estávamos a cerca de 2 quilômetros. É tempo aproximado? 2 quilômetros é tempo? Não é? Eu vou mostrar um exemplo. Então, estávamos a cerca de 2 quilômetros da cidade. Pode ser distância, mas pode ser tempo, tá? Dependendo, pode ser tempo, tá? Então, tomem cuidado. Mas aqui, neste caso, distância aproximada. Então, entendemos aí o acerca, tá? Hoje nós já vimos o azinho. Mãozinha para lá, mãozinha para cá. Vocês vão ver quando eu falar em acentuação. Vocês vão ver, parece que é coisa de louco. Né? Ortografia também parece que é coisa de louco. Nós já vimos o acerca junto, o acerca com H, o acerca separado. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Por que separado, sem acento, com acento? Porque junto, com acento, sem acento. Nós colocamos a primeira explicação aqui do porquê separado. E aí? Deixa eu tampar aqui. E aí, em casa? Por que separado? Ah, Cipriano, tem uma mulher que eu chamava de tia. Ela falou para mim que era porque é pergunta. E o outro porque é resposta. Ah, eu ia na internet aqui no blog, né? Do Tatu Manco. O blog do Tatu Manco falou que por que separado é pergunta e por que junto é resposta. O Tatu Manco tá certo? A professora, a tia lá que falou lá atrás, tá certo? É em partes. E não se pode ensinar em partes. Eu fiz agora a monografia minha da parte do curso de letras, e ele fala sobre isso, de muitas vezes a gente aprender algumas coisas, de paradigmas, de regras que a gente cria para a gente, quando a gente aprende quando é criança, e que é difícil você tirar isso. Quer ver um exemplo? Você nunca ouviu isso? Sujeito é quem faz a ação. Nós já ouvimos isso. Mas sujeito nem sempre é quem faz a ação. O cachorro mordeu o vizinho. O sujeito fez a ação. Vou mudar agora? O vizinho foi mordido pelo cachorro. E agora? O sujeito está recebendo a ação. Então cai por terra. Então o sujeito pode fazer a ação, pode receber a ação,
E o sujeito pode ser até reflexivo, faz e recebe ao mesmo tempo. O menino feriu-se, quer dizer, ele feriu e foi ferido. Então isso aí caiu. Outro exemplo, quer ver um exemplo também que cai por terra do ensino muito fechado, assim, muito pequeno? Um exemplo, né? Substantivo concreto e abstrato. Qual a diferença do concreto para o abstrato? Eu vou pegar o Neto de novo. Neto, qual é a diferença do concreto para o abstrato? Substantivo concreto. Concreto. Concreto que a gente pode pegar. Cata. Uma coisa que vou fazer aqui o gestual do Neto. O Neto. Esse é o Neto, não sou eu. É o Neto. Olha, ele falou o seguinte: concreto é aquele que você pega, você sente, assim, pega. Abstrato é aquele que você não sabe, não pega, não fez. Não é essa do Neto, né? Então, gente, o concreto e o abstrato. Então, se eu perguntar para você, Neto, o Saci Pererê, concreto ou abstrato? Abstrato. A fada, a mulher, concreto. Ele falou assim, meio com uma mágoa, então, né? Tá? É que a esposa dele tá longe agora, né? Tá certo? O quadro. Deus. Para mim, concreto. A gente sempre fala assim, nós que somos cristãos, né, que acreditam no Cristo, quando eu uso essa fala, de falar para vocês sobre a diferença de concreto e abstrato, eu vou falando várias palavras, mas quando a gente chega no Deus, na mente dele, que não dá para pegar, não sei o que, é abstrato, mas no coração é concreto. Então, Deus é concreto. A fada é concreto. O Saci Pererê é concreto. E quem me ensinou isso foi uma menininha de 8 anos, que hoje já até mestre em aluno, né? Que foi a filha da Sueli Custódio, que uma vez ela foi estudar no meu cursinho, a mãe foi estudar, a mãe estudou comigo, né? Para passar no concurso, a gente tem muito orgulho dos alunos que estudam com a gente, tá certo? E aí a filha foi lá com 8 anos, eu lembro muito bem, que eu dava aula da seguinte forma: substantivo concreto, seres de existência real ou que nossa imaginação faça com que ele exista. Então eu falava dessa forma, explicando, ó, você imagina um saci, ele está existindo na sua mente. A fada, então ele é concreto, não é abstrato. Abstrato é aquilo que dá sentimento, ação, né, estado, tá certo? Que nem doença, né, dor, amor, tá certo? Aí a menininha levantou o dedo lá, com 8 aninhos, e disse: Sr. Cipriano, substantivo concreto é aquele que dá para desenhar, o senhor quer dizer então? E eu disse a ela que eu iria pesquisar. E na segunda-feira, naquela época eu dava aula às segundas-feiras, na segunda-feira eu cheguei dando aula da seguinte forma: substantivo concreto, seres de existência real ou que nossa imaginação faça com que ele exista. Substantivo abstrato são sentimentos, são sensações, são características. Concreto dá para desenhar. O substantivo abstrato não dá para desenhar. E quem me ensinou foi uma menininha de 8 anos. 8 anos. Então, filha da Sueli Custódio. Então, o concreto dá para desenhar, gente. O saci você desenha, a fada você desenha. Então, por isso que eu falo para vocês que às vezes o ensino raso faz com que você aprenda, mas aprenda só para algumas situações, não aprenda para todas. Todas as coisas que dá para pegar, ela é concreto, mas tem coisas que você não pega. Você já pegou uma estrela? Tá certo? A estrela é concreto. Então Deus é concreto. O ar é concreto. A tempestade é concreta. Voltando aqui, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, para simplificar o ensino, as pessoas falam que o porquê separado é pergunta e o porquê junto é resposta. E não é assim. Não é assim. Então eu bolei aqui para ficar mais fácil. O porquê separado, gente, ele significa 2 ou mais palavras. E do que está escrito ali, eu vou escrever para vocês aqui, olha. O separado, então, ele significa 2 ou mais palavras. Vocês podem ver que eu trabalho muito com significado. Então, quando você escreve esse porquê aqui, ó, separado, não é que ele é pergunta. Ele significa porquê, razão, que é mais de uma palavra, tá? Porque razão, e neste caso, é no início ou no meio da palavra, no meio da frase. E o porquê também pode significar pelo qual e suas variações, né? Pelos quais, pelo qual ou por qual. Tá certo? Agora, olha lá, foi o que nós falamos. O porquê
separado e com acento. Ele também significa duas ou mais palavras. Quem que é o porquê separado e com acento? Ele é o porquê razão, só que agora ele vai aparecer no final das frases. Tá certo? No final das frases. Então, porque separado é porque ele significa mais de uma palavra. É o significado dele, mais de uma palavra. É lógico que na maioria das frases interrogativas ele é separado, mas pode aparecer em frase interrogativa que ele é junto, né? Eles estão bravos conosco. Será porque somos amigos? Esse porquê é junto, porque significa uma palavra só, significa pois. E aí nós vamos para o próximo, o porquê junto. O porquê junto, sem acento, ele significa uma só palavra. Significa pois. Se você substitui por pois, ele é junto sem acento. É uma conjunção. E normalmente as pessoas falam que ele é uma resposta. Não, às vezes ele está na pergunta. E o porquê junto com acento, ele tem um problema. Ele significa motivo. Olha, preste atenção que ele significa só motivo. Ele vem antecedido de artigo, do o, do um pronome, de uma preposição. Tá? E você substitui por motivo. Se você substituir por o motivo, já não é, porque são duas palavras. Então, gente, voltando, o porquê separado sem acento, porquê razão no início e meio de frase. O porquê separado com acento também significa pelo qual ou por qual. E o porquê separado com acento é por que razão, só que no final da frase. O porquê junto significa pois. O porquê junto com acento significa motivo e sempre ele vai estar precedido de uma palavra que torna ele um substantivo. Olha a pergunta aqui, ó. Por que temos tantos porquês? Por quê? Né? Aquele cara que briga com a mulher e começa a chorar no cantinho, né? Por quê? Por que largou de mim? Por quê? Por quê? Ele está falando assim, né? Por que razão? Por que razão? Por que razão? Então esse por quê é separado e com acento, porque ele está lá. Por quê? Pode ver que aqui o ponto de interrogação fechou. Olha, por que temos tantos porquê? Por que razão? Olha lá, separado. Temos tantos porquês. Tantos motivos. Tá vendo? Ó? Por isso. E por quê? E esse porquê separado com acento. Por quê? Porque razão. Porque aqui ele começou de novo a frase e terminou. Tá certo? Bom, vamos lá para o nosso macetão. Para as questões. Não vinha à aula porque estava doente. Vamos ver aqui? Não vinha à aula porque razão estava doente? Não vinha à aula pelo qual estava doente? Não é final de frase. Não vinha à aula pois estava doente. Não vinha à aula, pois estava doente. Porque junto, sem acento. Não sei o porquê da tristeza. Não sei o porquê razão da tristeza. Não ficou bom? Não sei o pelo qual da tristeza. Também não. Não é final de frase. Não sei o pois da tristeza. Também não ficou bom. Não sei o motivo da tristeza. É motivo. Preste atenção que o o já veio escrito. Então, esse porquê é junto com acento. Por que você não veio à festa? Ah, a pergunta é separado. Vamos ver? Por que razão você não veio à festa? Opa, por que razão? Separado. Ah, mas Cipriano, então sempre? Não, sempre não. Cuidado. Façam essas substituições. Ela não me disse por que faltou a aula. Olha aqui, é pergunta? É pergunta, gente? Não é pergunta. Ela não me disse por que razão não veio à aula. Não me disse por que razão. Se é por que razão, separado, sem acento. Olha este. Este é o caminho porque passamos todos os dias. Este é o caminho porque razão passamos todo dia? Não. Este é o caminho pelo qual passamos todo dia. Sim, pelo qual, duas palavras. Porque separado, sem acento. Tá certo? Lembrando que nós não estamos ensinando as funções de cada uma dessas palavras.
Nós estamos somente ensinando a ortografia para você, tá certo? Você faltou a aula por quê? Você faltou a aula por que razão? Só que está no final. Então você tem que colocar o acento. Muitos reclamam sem dizer por quê. É pergunta? Não é. Olha lá. Muitos reclamam sem dizer por que razão. Olha, por que razão? Então, se é por que razão, o que acontece? Separado. Separado e com acento. Por quê? Porque está no final. Mas, Breno, é muito porquê, né? Eu também não sei porquê, mas um dia nós vamos dizer porquê. Não sei porquê, mas é porquê. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, então, voltando. Falta o último para nós fazermos. Por que razão? Separado. Pelo qual? Separado. Por qual? Né? Você veio... Por que avenida? Então, você veio por qual avenida? Separado. Tá certo? Tudo na vida tem um porquê. Tudo na vida tem o quê? Um porquê razão? Não, não é um porquê razão. Tudo na vida tem um pelo qual? Não é pelo qual. Tudo na vida tem um pois. Tudo na vida tem um pois? Não. Tudo na vida tem um motivo. Tudo na vida tem um motivo. Tá certo? Tá? Olha lá, se é motivo, é porque junto. Aqui nós vamos, então, voltando para poder ficar mais fácil, né? Por que separado? Porque razão pelo qual, né? Porque separado, porque razão e pelo qual, tá certo? Por que separado com acento? Também, ó, porque razão, mais uma palavra, por isso que é separada, e está no final. Os porquê juntos, porque significam uma só palavra. Eles significam uma só palavra. Este porquê, tá certo? Significa pois, e este porquê com acento significa motivo. Então, gente, eu sei que não é um trem tão simples, mas você tem que se acostumar com a substituição. A ortografia tem muito disso, né? De você substituir uma situação por outra, tá? Nós falamos agora há pouco, por exemplo, né, que nós falamos que as palavras da mesma família são escritas da mesma forma. Quando nós brincamos aí que o filho tem que parecer com o... Com quem, Neto? Com o pai nada, com o marido. Tem que parecer com o marido, né? Então, olha, você pega a palavra, nós falamos agora há pouco, né? A palavra pretensão, um exemplo. Pretensão. Na sua cabeça, é com S ou C cedilha? Espera que chegou uma pessoa aqui. Vem cá, vovô, vem cá. Chegou uma pessoinha aqui, ó, que eu quero apresentar para vocês, que ela tá aqui chamando o vovô, ó. Fala tchau para eles. Fala tchau pro povo. E a Laurinha, que é a netinha mais nova. Manda um beijo pro povo. Olha lá eles lá. Manda um beijo. O vovô vai terminar a aula, vai lá. Vai lá. Então, a palavra pretensão, né? A palavra pretensão. A palavra pretensão. A palavra pretensão, tá certo? Ela vem, nós vamos aprender numa próxima aula, né? Que macete, né? Se oriunda de ter, osir, nós vamos ver depois, é ser cedilha. O que eu quero dizer? Pretensão vem da palavra é ter, tosir? Olha lá, é pretender? Pretento? Pretenzir? É pretender, não é ter, tosir. Então é S. Lembra da palavra contenção? Contenção. Vem da palavra conter. Olha aqui. Ter, tosir, não é? Cedilha. Usa cedilha. Então, a palavra da mesma família. Vamos falar a palavra pretensão. E se eu falar do pretencioso? O filho tem que parecer com o... Escreve aí, gente. Com o marido. Né? Então, olha lá, ó. Ó o pai, ó. Cioso.
E o oso, gente, esse oso também é com S, toda vez que significar cheio de é com S. Por exemplo, guloso, cheio de gula, com S. Formosa, cheia de forma, com S. Mimosa, cheia de mimo, com S. Dengosa, cheia de dengo, com S. O neto também nervoso, cheio de quê? De nervo, né? Então, significa isso, tá certo? Ah, o Cipriano é horroroso, muito obrigado, né? Cheio de horror, né? Muito obrigado, tá certo? Então, isso aqui então, tem que ser da mesma forma, seguindo a mesma forma. Uma vez eu estava dando aula no cursinho e escrevi essa palavra na lousa, né? Aí teve uma aluna que, depois de uns 3 dias, falou: Cipriano, é o seguinte, eu já procurei em 5 dicionários, pretensiosos com S, mas eu tenho certeza que é com C, e eu vou provar para você que é com C, tá certo? Eu vou provar para você que é com C, tá certo? Espera aí, gente, tem mais um neto chegando aqui, né? Tem mais um neto que... A gente está fazendo as lives em casa, né? Nesse tempo que não está tendo, né? Como todo mundo sabe, né? Eu tenho 5 netinhos, e esse aqui é o que faltou apresentar para vocês. Ah lá, João, fala tchau pro pessoal lá em casa. Fala tchau. Esse é o João. Nós temos o Cauã, que não gosta de aparecer, que tem 11 anos. 12, né? Já fez 12. Vai fazer 12 agora em maio. Nós temos o João, que já apareceu aqui, que tem 9, 10, né? 10. Eles ficam bravos, ficam doidos para ficar velho, né? Imagina nós. Depois tem o Pedro, que gosta de ser polícia, diz que é polícia. O Pedro tem 4 aninhos. Nós temos o José com 2 aninhos, né? E a Laurinha, que apareceu agora há pouco, que tem 1 aninho, tá certo? Esse aqui fala mamãe, 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 né? Não é? Vai com a mamãe. A cara tem. Ai. Então, de vez em quando, tem que vir uma mãe correndo aqui buscar o neto, porque ele entra aqui, né? Então, a gente tem que pegar no colo. Então, vamos lá, na bibliografia, nós usamos muito o Hernani Terra, e eu sempre indico para as pessoas que querem comprar um livro, alguma coisa, um curso prático, é o curso prático da gramática do Hernani Terra, que é muito bom, tá certo? A gramática dele também, né? Usamos hoje o site Nova Escola, o portal Sua Escola, o Google Imagens, e usamos aqui também um site de figuras livres, né? Que libera sem nenhum cobrança, tá bom? Eu quero agradecer a todos. Eu peguei uma frase que eu achei, terminando esse bate-papo de hoje, agradecendo. Peguei uma frase aqui, né, que um aluno meu falava para mim. E escrevi até o nome dele aqui, o Carlos Lozano, que hoje trabalha na prefeitura, no setor de acho que renda, se não me engano. E o Carlos estudou comigo uns 3 anos, passou no concurso. Graças a Deus é bem sucedido. E aí as pessoas diziam para ele, quando ele passava no concurso, que ele estava tendo muita sorte. Isso fala muito para os meus alunos, né? Nossa, mas como você tem sorte, você passou no concurso. E ele usava muito essa frase na minha sala de aula. Descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho nas provas. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então, gente, estudar é bom. Eu acho que é melhor nesse momento. Aqueles que a gente sempre tem aí 40, 50 pessoas acompanhando as aulas, depois dá cerca de 1000 pessoas acompanhando os vídeos. Dizer para vocês que nós estamos também criando o canal, aproveitando o vídeo já gravado, já estamos criando um canal no Facebook, para que a aula fique guardada. Na aula a gente edita ela, coloca as apresentações para ficar numa coisa mais interessante. Aí nós agradeço aqui os fregueses de sempre aqui, né, gente? As pessoas fizeram pergunta, o Vitor Rangel, a Solange Almeida, a Denise Aparecida, a Salma, né? A Fabiana Leme, a Liris, né? A Dejanira, que está sempre conosco, a Milena, a Chayene, a Renata, o Dairon, a Suzana, a Priscila, a Regina, a Patrícia, a Ângela Oliveira, a Gisele, o Marcelo, a minha filha Ana Paula, o meu irmão, o Dino Cipriano, tá certo? A Márcia Machado e a que não dá para ler a letra do neto, Nala, Paro. Como é que é? Patrícia. A última? A última, Nájila, desculpe, Nájila, né? Nájila. Aqueles que mandaram mensagem, mas aqueles que estão acompanhando também em casa, tá certo? Então, hoje nós já colocamos a primeira aula que foi do IFEM, né, lá no Facebook, no YouTube, desculpe, no canal do YouTube, colocamos no Facebook. Quem quiser acompanhar vai ver a aula ela vai sintetizar um pouco mais, e a gente agradece aqueles que estão acompanhando enquanto nós não podemos ter a aula, tá certo? Agora sextou, em casa, cada um na sua casa, pode tomar uma,
tá certo? Tomar uma vergonha na cara, não, estudar, não, pode tomar uma assim, né? Tá certo? E a gente agradece a atenção de todos, muito obrigado, tá certo? E até terça-feira. Segunda-feira o Elton ficou de gravar uma aulinha de informática e colocar no canal nosso lá às 8 horas, exatamente às 8 horas de segunda-feira. Tá certo? Na terça a gente está de volta aqui com mais um assunto legal e a gente vai colocando na internet para vocês. Muito obrigado.